Glória a Deus. Fala comigo, por um sonho. Pode ser mais forte, por um sonho. E por uma visão. Fala para o seu vizinho. É porque você diminuiu o tom. Fala para ele, por um sonho. Por uma visão. Mais uma vez, por um sonho. Por uma visão. Aleluia. Esse tema é forte demais. E vai nos ensinar muitas coisas. Mas eu quero a sua atenção agora. Eu gostaria que você me desse de presente, muito mais do que para mim, mas para Jesus, a sua atenção. Se você já foi no banheiro, glória a Deus. Se você não foi, segura aí em nome de Jesus. Não é brincadeira, você pode ir, viu? Mas que você possa se concentrar agora, para que possamos juntos mergulhar naquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Aleluia. Eu tenho convicção que a ICB Bauru está vivendo um novo tempo. Sim ou não? Há 20 anos atrás, quando estive aqui, a igreja ainda alugada, passeou por alguns endereços da cidade. Mas Deus sempre teve algo grande com essa cidade. Eu louvo a Deus pela vida do missionário João, sua esposa, sua família, e toda a equipe pastoral dessa igreja. Deus tem um negócio especial com vocês. Deus tem algo muito profundo e especial com esta igreja e com esta cidade. Vocês não têm noção e nem tem como dimensionar do que Deus tem com vocês aqui na cidade de Bauru. É algo que os nossos olhos não podem ver, os nossos ouvidos não podem escutar, estão além do nosso entendimento. O que Deus está preparando para ICB Bauru está além da nossa compreensão. São coisas firmes e insondáveis, extraordinárias, e que nós precisamos estar alinhado por um sonho e por uma visão. A Bíblia fala que nenhuma casa, nenhum reino pode prevalecer se estiver dividido ou confuso em sua visão, em seu destino, em seu propósito. Então eu quero ler uma passagem com vocês, e quero tentar, com a graça de Deus, me aprofundar aqui nesse texto. Está lá em Números capítulo 14, versos 1 ao 10. Eu leio aqui na versão a mensagem, mas você pode ler na sua versão à vontade. Números. Quem tem Bíblia aí, fala amém. Números capítulo 14, verso 1 ao 10. Aleluia. Quem achou, diga glória a Deus. Fica ligado, fica ligado. Números capítulo 14, verso 1 ao 10. Toda a comunidade se alvoroçou e chorou a noite toda. E todo o povo de Israel murmurou contra Moisés e Arão. Os israelitas começaram a se queixar: por que não morremos no Egito? Ou então no deserto? Porque o Eterno nos trouxe para cá? Foi para nos matar aqui? Nossas esposas e filhos serão tomados como reféns. Por que não voltamos para o Egito agora mesmo? E logo estavam todos dizendo uns aos outros: vamos escolher um novo líder, vamos voltar para o Egito. Então Moisés e Arão se prostraram com o rosto em terra, diante de toda a comunidade, reunida numa assembleia de emergência. Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, integrantes do grupo de reconhecimento da terra, rasgaram as suas roupas e fizeram o seguinte pronunciamento ao povo reunido ali: a terra que atravessamos e observamos é muito boa, boa mesmo. Se o Eterno se agrada de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, numa terra em que manam leite e mel,
como eles dizem, e Ele nos dará essa terra. Só não se rebelem contra o Eterno, e não tenham medo daquele povo. Eles serão um café pequeno para nós. Eles não têm proteção alguma, e o Eterno está do nosso lado. Você pode falar comigo? E o Eterno está do nosso lado. Eu vou falar de novo. E o Eterno está do nosso lado. Você crê nisso? Diga aleluia. Diga glória a Deus. Não tenham medo deles. Mas a comunidade, já se armando, começou a falar em apedrejá-los. Mas foi exatamente nesse momento que a glória do Eterno apareceu na tenda do encontro, e todos os israelitas viram a glória de Deus. Foi naquele momento em que todos viram a glória de Deus. Eu quero que você erga suas mãos aqui para mim. Erga suas mãos aqui. Eu preciso da sua oração. Eu quero que você ore por mim. Começa a falar: Senhor, abençoe esse rapaz aí, abençoe esse jovem, usa esse cara aí, usa esse rapaz. Isso, pode orar para mim. Ora mesmo. Sim, Senhor, eu preciso da tua graça. Eu preciso, Senhor. Eu não quero, Senhor, roubar o teu lugar. Eu não quero, Senhor, tomar a tua frente. Eu não quero, Senhor, estar à frente de ti. Eu não quero estar à frente de ti, ó Pai. Eu quero estar, Pai, abaixo, no chão. Senhor, toma, Pai, esta casa com a tua glória. Toma este ambiente com a tua presença. Nos quatro cantos, ó Pai, eu declaro e profetizo num raio de 1 quilômetro, a norte, sul, leste, oeste, de onde nós estamos neste momento, a glória do Senhor possa bloquear principados e potestades. A glória do Senhor possa, Senhor, impedir toda ação maligna. E nós possamos aqui abertos receber da tua presença, em nome de Jesus. Eu abençoo os teus filhos como eles me abençoam, em nome de Jesus. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor bem forte nessa noite. Aleluia. O meu desejo é que essa noite aconteça uma coisa aqui muito importante. Sabe quando você chega em casa e a sua mãe está fazendo uma comida bem gostosa? E aí você está com fome. E quando a gente está com fome, a gente quase que derruba as panelas. É assim, não é, gente? Quase derruba as panelas de fome. Então meu desejo nessa noite é que eu não pregue simplesmente, mas que você arranque a palavra de mim. Diga aleluia. Que você sugue tudo aquilo que Deus tem para você nessa noite. Quando eu leio esse texto, o Senhor me fez lembrar dessa passagem, quando o pastor falou conosco do tema de vocês, que é tão lindo. E a propósito, essa camiseta ficou muito chique, viu? Top demais. Essa aí tem que pôr para divulgar a nação inteira. E esse texto fala de um momento em que um povo escolhido por Deus não conseguiu entender o propósito e o plano de Deus. Deus escolheu o povo de Israel. Eu não quero ir muito além, muito lá atrás, mas a Bíblia fala que Deus prometeu a Abraão que ele seria pai de multidões. Deus prometeu a ele que ele seria o homem que dele sairia semente para ser pai de multidões. E Deus conduziu o seu propósito, o seu plano, e levou o povo foi parar no Egito, passando pelas 12 tribos, pelos 12 filhos de Jacó. E aí José se tornou governador do Egito, e o povo foi parar no Egito, e passou todo aquele tempo que nós conhecemos. Mas chegou um tempo que Deus falou assim: eu vou tirar o meu povo do Egito. Eu não me esqueci da promessa, e eu vou tirar o meu povo do Egito. E Deus tira o seu povo, porque ele estava lembrando-se da sua promessa, da sua aliança com o seu povo, e realizar o seu propósito. E começa a conduzir o povo, ao passar pelas pragas, ao passar pelo mar, a passar pelo deserto, mas um povo que ainda estava com o Egito dentro deles. Então eles não conseguiam entender que havia um sonho maior, havia um propósito de Deus maior. Então eles tinham dificuldade de caminhar
nesta palavra, de caminhar nessa direção. E isso aqui se assemelha muito aos nossos dias, à nossa vida e à igreja. É incrível quando Deus fala conosco, Deus nos chamou, Deus nos escolheu. Quem aqui foi chamado por Deus? Diga amém. Eu acho engraçado quando eu converso com algum jovem, e ele fala assim: ai pastor, eu conheci uma moça aí, e eu estou querendo namorar com ela. Aí eu pergunto: ela quer namorar com você? Não, ela quer, então tá bom, isso já é um bom caminho. Mas eu quero ter um relacionamento sério com essa moça aí e tal. Eu falei: quanto tempo você pretende casar? Daqui uns 7 anos. Eu falei: então pode parar. Pode parar agora. Se você é um jovem servo de Deus, chamado por Deus, e você quer casar com uma pessoa daqui 7 anos, então você não entendeu o propósito de Deus. Como assim, pastor? E a casa, e o dinheiro, e a família, como é que fica? Ei, se você quer casar, você quer que Deus te chamou, você precisa aprender a caminhar sobre a palavra de Deus, e as portas se abrirão, e você vai casar, diga amém. Nós queremos que o mundo dite as regras, e o mundo nos ensine aquilo que a palavra é o que deve nos ensinar. Então nós não entendemos o sonho, o propósito de Deus. O sonho de Deus para todo jovem é que esses jovens, moças e rapazes, sejam homens e mulheres que marquem a sua geração e transformem o seu tempo para a glória de Deus. E um casamento errado, um casamento sem direção de Deus, vai ser o maior problema na sua vida. E se você não entende isso, você vai ter dificuldades. Uma outra questão é quando eu lido com alguns jovens em que eles ficam: eu não sei se eu fico firme com Cristo, pastor, ou se eu fico firme no meu mundão, na minha realidade, com os meus amigos. Eu não sei, é tão difícil escolher. E aí eu sempre olho e digo assim: ei, eu achava que você já tivesse escolhido. Quem aqui um dia aceitou Jesus como Salvador? Deixa eu ver. Se eu tiver alguém que não aceitou aqui, hoje é o seu dia, em nome de Jesus. Agora preste atenção. A partir do momento em que você diz: eu entrego a minha vida para Jesus, você já fez a sua escolha, amigão. Você já tomou a sua decisão. Não tem mais volta. A Bíblia fala: quem põe a mão no arado, quem se entrega em volta atrás, Deus não tem prazer nele. Então eu fico confuso. Será que este jovem, este irmão, esta irmã entendeu o propósito de Deus? Porque uma vez que eu entrego a minha vida, eu entreguei. Paulo declarou: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que vivo agora, vivo pela fé no Filho de Deus. Não é mais pela sua maneira, não é mais pelo seu jeito. As suas decisões e escolhas não vão passar mais pela faculdade, não vão mais passar pelos professores, não vão passar por uma cartilha ou pelos seus desejos. Ela passa agora pela única, exclusiva, boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É muito fácil dizer assim: se Deus quiser, vai acontecer. Aí Deus fala: tá bom, eu quero que aconteça assim. E aí você fala: mas eu não queria assim. Então nós ficamos numa batalha entre renunciar, entre render a nossa vida e dizer: Senhor, eu entreguei a minha vida para o Senhor, não só para o Senhor me salvar, mas para o Senhor ser o Senhor da minha vida. É bem diferente. Para ser o Senhor que governa a minha vida, a minha casa, os meus dias. Não é mais a minha vontade que prevalece, mas a tua vontade. Então o texto diz que este povo chamado, escolhido, e lá tinha senhor, tinha senhora, tinha jovem, tinha criança, tinha toda a família completa e todas as faixas etárias, não conseguia entender o sonho de Deus. Deus estava tirando eles de uma vida de escravidão, de uma vida de opressão, de uma vida de destruição, e levando eles para o cumprimento de uma promessa, de um sonho maior, de um propósito maior. Mas a visão do povo, a visão daquelas famílias ainda estava
enraizada no Egito e ainda estava confusa. Eles não conseguiam entender. Mas essa história toda, surgem dois homens, e que eu confesso a vocês, um dia no céu, pastor Jefferson, eu quero poder dar um abraço nesses dois homens, chamado Josué e, vocês conhecem? Josué e Caleb. Esses jovens me impressionam, esses jovens me inspiram, estes jovens me fazem ser mais homem de Jesus, mais dedicado ao Senhor, mais apaixonado pelo reino, porque eles fizeram totalmente diferente. Sabe o que é incrível? Infelizmente, a Bíblia diz que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Nem todo mundo consegue entender, é verdade. Mas talvez nós estamos aqui nessa noite e eu quero acreditar e declarar isso com fé, que nós estamos aqui num grupo seleto de pessoas que Deus trouxe aqui para essa conferência, porque conferência nada mais é do que conferir aquilo que Deus está falando nos dias de hoje, e nós queremos conferir o que Deus está dirigindo, falando com a igreja, com os jovens, conosco nesta noite e nesses dias. Então, sempre tem algumas pessoas que parece que elas são do contra, ou são caretas, ou são totalmente invertidas no processo, mas a verdade são pessoas que entenderam e enxergaram a vontade de Deus. Josué e Caleb, eles entendem o propósito de Deus, eles compreendem o que Deus queria, e eles passam a viver com uma geração murmuradora, incrédula, problemática, pecadora, mas eles estão totalmente firmes no seu sonho, no seu propósito, no seu chamado e na sua visão. São duas pessoas, dois homens, que precisam ser mais falados e analisados. Eu já ouvi muito o nosso apóstolo falar de Josué e Caleb, muitos pastores, apóstolo Jair também, quando Deus permitiu a transição do nosso querido apóstolo Ariel para o apóstolo Jair. Eu estava em Brasília no velório do apóstolo, e eu vi o apóstolo aí pregando, ministrando e falando sobre Josué e Caleb. Outros pastores falaram, e eu creio que este é exatamente o tempo profético que a nossa igreja, Casa da Bênção, no Brasil e no mundo está vivendo. O tempo da geração de Josué, aleluia! O tempo de nós caminharmos num outro patamar, numa outra visão, mas uma visão alinhada, totalmente ajustada ao propósito de Deus. E não vai ser fácil, porque nós vamos lidar com pessoas dentro do templo, dentro da igreja, do corpo de Cristo, que vão ter dificuldade de compreender o que é o sonho de Deus, o que é a vontade de Deus, qual é a visão do Senhor. Eu quero lembrar você que, ao contrário do tempo político que nós vivemos, independente de quem vai ganhar como presidente do nosso país, eu quero dizer para você que o Brasil continua sendo do Senhor Jesus. Independente do que vai acontecer, meu querido, o Brasil é do Senhor Jesus, e nada vai impedir isso. Nada impede o poder de Deus de ser manifestado. Então, ao contrário, neste reino do Senhor, nós temos um rei. Você pode falar para o seu irmão assim: no reino de Deus nós temos um rei. Diga para ele: nós temos um Senhor. Diga aleluia. E neste reino, um rei, e este Senhor é Ele que dirige, que dá a direção, a visão. Eu falava esses dias na nossa igreja que Davi, apesar de ter tido muitas falhas, apenas um paralelo aqui, falhas da sua caminhada, Davi entendeu a vontade de Deus e procurou praticá-la. E uma das coisas que me chama a atenção, que Davi tinha a presença do Senhor com ele, e ele vencia muitas batalhas, porque Deus estava com ele. Ele venceu muitas guerras. Só que nós temos um detalhe interessante, porque nós temos uma tendência de, quando as coisas estão indo bem, nós deixamos de consultar a Deus. Quando as coisas começam a funcionar corretamente bem, nós deixamos de falar: será que Deus quer isso?
Será que esta é a vontade de Deus? Porque nós achamos, time que está ganhando não se mexe, e nós esquecemos que no reino de Deus é diferente. Tudo é consultado. Deus, qual é a sua vontade? Deus, qual é a sua visão? Deus, qual é o seu propósito? E é lindo que uma das idas e vindas de Davi nas batalhas, ele volta vitorioso, e eles iam sair para uma outra batalha. Eles tinham sido vitoriosos, mas ele vai consultar a Deus novamente. Ele entendia que aquilo que o fazia vencer não eram os seus cavalos, não era o seu exército, mas era a presença poderosa de Deus. O que faz uma igreja romper e vencer. Se você quiser aplaudir a Jesus, aplauda com alegria, porque é para Ele, então Ele merece o nosso melhor. Aleluia! O que faz uma igreja romper, o que faz um ministério romper, o que faz uma juventude romper, é entender que nenhuma ferramenta, nenhuma estratégia vai ser maior ou melhor do que a unção, o mover e o poder do Espírito Santo de Deus. Davi entendia isso. E esse paralelo foi só para dizer para você que não adianta estar funcionando bem, mas não é para funcionar simplesmente. A igreja, a juventude e os profetas do Senhor precisam fluir na graça de Deus. Não é apenas funcionar. Fala para o seu irmão assim: você não nasceu apenas para funcionar. Fala para ele. Fala assim: você nasceu para fluir. Aleluia. Então Josué e Caleb entenderam isso, e eles tiveram algumas atitudes que me chamam a atenção. A primeira atitude que me chama a atenção, Josué e Caleb, é que eles tinham o mesmo sonho. Você pode falar comigo? Diga: Josué e Caleb tinham o mesmo sonho. Ali começa uma história de aliança profunda, uma aliança sincera por o mesmo sonho. Qual era o sonho de Josué e Caleb? Era o sonho de Deus. Qual era o sonho de Deus? Levar o seu povo para uma terra prometida. E qual era o sonho de Josué e Caleb? Era possuir a terra que Deus havia prometido. Ah, pastor, isso já passou. Não, a Bíblia fala que o Senhor ainda vai nos levar para uma nova Jerusalém. Ele vai nos levar para esta terra. Este sonho é muito maior do que nós abrimos igrejas, é muito maior do que nós construímos, o que é muito importante também. O sonho de Deus não é que você apenas encha o espaço ou preencha o espaço dessa cadeira. O sonho de Deus é que você um dia venha morar com Ele eternamente, venha abraçar Ele todos os dias, beijar Ele todos os dias, se relacionar com Ele face a face. É muito maior do que você receber um grande milagre. É muito bom ser curado fisicamente, é muito bom ser curado de algum mal-estar espiritual, mas melhor do que isso é ter o nome escrito no livro da vida, é viver uma nova história eternamente. Josué e Caleb entenderam isso. Eles tinham o mesmo sonho. Em 1 Coríntios capítulo 2, verso 14, existe um texto que o apóstolo Paulo foi extraordinário ao dizer. Ele disse: mas quem não tem o Espírito de Deus não pode receber os dons que vêm do Espírito, e de fato nem mesmo pode entendê-los. Essas verdades são loucura para a pessoa, porque o sentido delas só pode ser entendido de modo espiritual. Josué e Caleb viram o mundo espiritual. Ei, jovens, há uma profecia liberada para nós. Há uma profecia extraordinária em Joel: nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda carne. E este mover liberaria visões, sonhos, liberaria e destravaria a nossa jornada profética na face da terra. Você precisa beber da visão que Deus já deu para você na sua palavra. Josué e Caleb não eram idosos quando eles receberam a visão, eram jovens, imaturos, sem experiência, mas beberam do propósito e do sonho de Deus, e não abriram mão daquilo. É por isso que eu não aceito, e às vezes eu entro nos embates terríveis com os jovens da igreja que pastoreio. Ai, pastor, é complicado, é muita tentação, é muita perseguição, é muita mulher,
A internet não é fácil. Eu falo, querido, se você for um jovem mergulhado, encharcado na unção de Deus, nada vai roubar o sonho de Deus da sua vida. Nada vai roubar o propósito de Deus da sua vida. Eu não me considero melhor que ninguém, mas uma coisa que me ajudou e tem me ajudado a estar aqui até os dias de hoje, porque amanhã pertence a Deus, é ser radical com a minha decisão, é ser radical com a minha escolha, é sonhar o sonho de Deus. Se tem uma coisa que eu posso carregar para sempre, que meu pai já deixou, mesmo estando vivo dentro de mim, é o legado de um caráter alinhado ao caráter de Cristo. Nada é mais importante do que caminhar na vontade de Deus. E nessa vontade, irmão, Deus me deu uma esposa. Nessa vontade, Deus me deu filhos. Nessa vontade, Deus me deu um casamento abençoado. Deus me deu uma casa para morar. Deus me deu carro. Deus me deu saúde. Deus tem me dado vida. É nesta vontade que eu pastoreio. É nessa vontade que eu tenho colhido os frutos do Senhor. É nesta vontade que eu tenho visto milagres, sinais, coisas extraordinárias. É nesta vontade que eu ainda... Porque algumas pessoas falam assim: você ainda vai no monte? Quem aqui vai no monte orar? Quem gosta de... Ai pastor, a gente ora em qualquer lugar. Qualquer lugar a gente ora. Sim, eu sei. Mas vai lá para o monte para você experimentar. Vai lá subir um monte para você ver o que é. Para tudo e mergulha lá. Se você for mais corajoso, vai sozinho. Todos nós que queremos caminhar nesse processo precisamos de um momento de solitude. Solitude não é solidão, é um tempo a sós com Deus de profundidade. Tem gente que conhece Deus de ler a Bíblia, conhece Deus de vir ao culto, conhece Deus de televisão, de internet. Mas a Bíblia diz: provai e vede que o Senhor é bom. Nós precisamos ter uma experiência profunda. Ei jovem, se você estiver alinhado ao sonho de Deus, você vai provar este Deus, não pela sua mãe, não pelo seu pai e nem pelo seu pastor. Você vai provar porque você vai estar andando com Ele face a face, face a face, face a face. Não é pelo que os outros estão vivendo. E este é o meu clamor nos últimos dias: Senhor, eu quero que aquela glória, aquela unção que estava na vida e está na vida dos meus pais, dos nossos apóstolos e homens de Deus, venham sendo descarregadas de forma dobrada, como foi de Elias para Eliseu. Existem muitos processos de transições na Bíblia, de muitos homens de Deus e mulheres de Deus, mas uma coisa foi certa: eles andaram num sonho e numa visão. Eles não perderam a visão celestial. Fala para o seu vizinho assim: você tem que entender uma coisa. Fala para ele: você não pode perder a visão celestial. Aleluia. Ai, mas é problema financeiro. Ai, a minha casa é tão simples, pastor. Eu ando a pé todo dia. Ai, nada disso pode roubar a visão celestial. Eu sei em quem tenho crido. O meu Redentor vivo, aquele que começou a boa obra, é fiel para terminar esta obra. Nós precisamos acreditar. E Josué e Caleb acreditaram nisso. Eles tinham o mesmo sonho, porque eles não viam as coisas mais com os olhos da carne, com os olhos naturais, mas eles passaram a ver o mundo com os olhos sobrenaturais, os olhos espirituais. É por isso que Paulo falou: se você não nascer do Espírito e da água, você não vai entender nada. Vai ficar buscando justificativa, explicação para coisas que você não vai entender com a realidade terrena. Sabe, Josué e Caleb receberam de tal maneira que eu acredito na minha fé, que todos os dias eles acordavam já com o céu aberto sobre a cabeça deles. Não era murmuração, não eram os problemas, não eram as pessoas reclamando de ter saído do Egito que o atrapalhavam ou impediam eles de caminhar, porque eles estavam enxergando no mesmo sonho. E é muito gostoso. A Bíblia fala: onde houverem 2 ou 3 pessoas em meu nome, eu estarei presente. Josué e Caleb deram as mãos, e eu creio na minha fé que eles disseram: olha meu irmão, olha meu amigo jovem, o povo aqui todinho não entendeu. É Moisés, Arão, é a nossa liderança,
E nem os nossos companheiros, líderes de ministério, entenderam. Mas nós entendemos. Nós estamos enxergando. Então vamos dar as mãos aqui. Vamos orar juntos. Vamos clamar juntos. Você não precisa de uma multidão para fazer uma revolução. Você precisa de 2 pessoas apaixonadas por Jesus. 2 jovens. Você mora numa casa em que ninguém é salvo lá, é só você. Se você entender o sonho de Deus, você vai permitir que Deus governe a sua vida. E você vai manifestar o céu na terra, lá dentro da sua casa. Não vai ter nada que vai impedir. Eles tinham o mesmo sonho, a mesma visão. Fala para o seu irmão assim, ó, eu e você, meu irmão, fala para ele. Nós precisamos ter o mesmo sonho e a mesma visão. Agora preste atenção, antes de avançar um pouquinho mais aqui. Mesmo sonho, mesma visão, não é uniformidade. Tem muito cristão e muito jovem que confunde. Apesar de nós estarmos aqui com um grande número de jovens uniformemente com a camiseta da juventude, da conferência, é uma coisa. Mas unidade de visão, de propósito, não nos impede de manifestar as nossas diferenças. E quais são elas? A Bíblia fala que existem 5 ministérios. Existem formas de se manifestar no reino de Deus. Alguns Deus deu o dom para ser profeta, sim ou não? Outros para ser pastores, outros mestres, evangelistas, apóstolos. Mas todos eles trabalham não numa hierarquia, trabalham num corpo, numa unidade de propósito. Não impede de você ser unidade de visão, unidade de propósito, de sonho. Não significa pôr a mesma roupa, não significa falar igual, não significa querer imitar o missionário João Galdino, imitar o Jefferson. Não é isso, mas é se mover debaixo da mesma palavra, da mesma visão, da mesma unção, do mesmo mover profético. E isso nós precisamos. O mesmo sonho, a mesma visão. A Bíblia fala que Josué e Caleb também manifestaram outra atitude, outro mover do caráter do Senhor. Fala comigo, eles não se contaminaram. Ei, irmão, querido, será que é fácil você viver nos dias de hoje sem se contaminar? Eu vou ser bem sincero com vocês, irmãos. Nos últimos dias da campanha eleitoral à presidência da República, até aqui eu não comentei nada, não falei nada, não postei nada, estou só assistindo. Mas teve dia que eu vi umas postagens que eu fiquei com uma vontade de entrar no Facebook e mandar uma lista descarregando, sabe? Você é isso, aquilo outro. Olha, se não fosse o Espírito Santo, eu tinha feito umas besteiras nos últimos dias. Não é fácil. A internet, as redes sociais, a sua família, sem falar os grupos de WhatsApp. Você tem parente do Nordeste, parente do Norte, parente do Sul, e o pau quebra lá. Quebra ou não quebra, irmãos? Na minha família, os grupos de WhatsApp, o pau quebra. Não, porque está errado, você está certo e tal. Eu falo, meu Deus do céu. Tem gente que sai do grupo, sai da igreja e eu não quero saber de mais nada, né? Ei, irmão, calma. O reino de Deus continua prevalecendo. Diga aleluia. Não é fácil, mas é preciso se manter limpo nesse ambiente, porque vai passar, mas o reino de Deus não passa. A verdade, o amor, a justiça, a misericórdia continuam. Nós precisamos entender uma coisa, assim como Josué e Caleb, é preciso se manter santo. A Bíblia fala que sem santidade ninguém verá a Deus o Senhor. É preciso permanecer puro e santo. Não se contaminar não significa apenas em atos ilícitos ou sexuais, mas em tudo aquilo que fere a honra de Deus, a glória de Deus e a sua vida com Deus. A palavra nos ensina que aquilo que contamina não é o que entra, mas é aquilo que sai. Quando você fala coisas que não é da vontade de Deus, você se auto-contamina. Josué e Caleb aprenderam isso e eles não se contaminaram. O povo murmurava. Muitos jovens falavam, vamos voltar para o Egito, vamos largar isso, essa ideia é furada, é uma roubada. Mas Josué e Caleb, na minha fé aqui,
eu creio que quanto mais aumentava a pressão, mais eles oravam, mais eles buscavam a Deus, mais eles se enchiam de Deus, mais eles se derramavam diante do Senhor. Eu quero te perguntar, querido jovem, você tem buscado a Deus como deveria? Irmão, irmã, se tem uma coisa que alinha a nossa visão, o nosso propósito de vida, é a oração. A oração nos alinha, vai alinhar tudo. É incrível que qualquer igreja, quando você fala assim, olha, nós vamos ter uma vigília de oração aqui da meia-noite às 6 da manhã. E normalmente a igreja tem, sei lá, 100, 200, 300 membros ou mais. E aí você marca a vigília. E daqueles 300 membros, 50, 40, ou mais ou menos, comparecem. E você fica pensando, meu Deus, será que eles estão entendendo? Será que eles estão compreendendo o que está sendo liberado do altar todas as semanas? Ah, pastor, eu oro em casa. A questão não é você só orar em casa. A questão é quando nós nos reunimos. Há um alinhamento do céu na nossa oração, no nosso propósito de vida, no sonho de Deus para nós, na visão de Deus para a igreja. Olha, por mais que nós tenhamos ferramentas maravilhosas, a estratégia que Deus dá para ICB Sorocaba nem sempre vai ser a mesma para ICB Bauru, nem sempre vai ser a mesma para ICB São Carlos e outras regiões do interior ou fora do Brasil, porque cada pessoa é única, cada lugar tem a sua peculiaridade, cada local é exclusivo. Deus se manifesta de forma exclusiva para cada um de nós. Não queira colocar um uniforme, uma roupa específica, não. Deixa Deus fluir, deixa Deus se manifestar. Mas para isso, nós precisamos orar juntos. A Bíblia fala que em Atos, depois que Cristo subiu aos céus, Ele disse, esperem lá, até que do alto venha o Espírito Santo. E eles estavam todos reunidos, aguardando. A Bíblia fala que quando Pedro foi preso, o povo, ao invés de se rebelar, foi para a casa da irmã, se reunir e orar, e orar, e orar, e orar, e orar. Ore sem vontade, ore até ter vontade, e ore até que a glória de Deus se manifeste na sua vida. É preciso buscar. É incrível como nesses dias há uma grande dificuldade de nós buscarmos a Deus tempo de qualidade de oração. Nós vemos muitas pessoas se movendo no ativismo cristão, fazendo muitas coisas para Deus, mas não estão fazendo com Deus. Há uma diferença de você fazer para Deus e você fazer com Deus. E isso você vai só alcançar no lugar da intimidade. A oração não é para preparar a mensagem, a oração é para preparar o pregador, porque a palavra ela se garante, meu irmão. A palavra é a verdade, é a vida, diga aleluia. Se uma criança vir aqui e ler um salmo, a glória de Deus vai se manifestar. Mas quando o pregador ora, quando aquele que vai transferir procura buscar mais e mais, é para preparar a gente mesmo. Josué e Caleb entenderam, e eles caminhavam alinhados, e eles não permitiram. Existe um salmo muito conhecido, o Salmo 1, verso 1. Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, não seguem o exemplo daqueles que não querem saber de Deus, e que não se juntam com aqueles que zombam de tudo o que é sagrado. Felizes são esses. Você já viu que tem aquelas pessoas, daqueles jovens, daqueles irmãos que são tentados? Alguém chega para ele e fala assim, rapaz, o Jefferson é complicado. Tito então nem se fala. Meu Deus do céu. Eu não queria falar, mas o João Galdino. Eu não queria falar, não. Eu não queria falar. Eu não estou falando, estou só comentando. E ao invés de você falar assim, irmão, para com isso agora. Qual é a confusão da sua visão? Qual é a confusão da sua cabeça? Vamos orar aqui, agora. Mas como assim? Não, vamos orar. Ao invés de fazer isso, nós entramos na pilha. E começamos, mas é mesmo, rapaz. Não, o Jefferson, o Tito, não, porque o Saro João, não, porque a igreja, não, que isso, rapaz, não, está complicado demais. E você entra na onda, cuidado. Isso vai atrapalhar a sua visão. Isso vai atrapalhar o seu propósito de vida. Deus não se alegra com aqueles que permitem que os seus lábios saiam água doce e água amarga.
É preciso ter um falar alinhado com a vontade de Deus. Fala para o seu vizinho aí, seja feliz, meu irmão. Fala assim, não entra na onda dos outros. Fala para ele assim, há um sonho maior para você. Aleluia. Quantos aqui creem que há um sonho maior para a sua vida, para a nossa igreja? Você pode erguer as suas mãos e adorar o Senhor nessa noite. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Não se conformem mais. A minha oração é que você, ao sair daqui esta noite, saia inconformado em caminhar numa visão medíocre, num sonho limitado. Eu vou para o culto hoje porque eu vou receber uma bênção. Ei, saia da fila da bênção e vai para a fila daqueles que vão abençoar as nações. Deus já te deu tudo o que você precisa. Pastor, é pecado ser abençoado? Não é pecado. O problema é nós queremos continuar a vida toda na fila da bênção. Aí eu vou para o culto para receber uma bênção. Não, eu quero ser uma bênção. E aonde eu for, eu quero abençoar as nações, os jovens, as pessoas. É preciso entender que o que Deus tem para nós é um sonho maior, é uma visão maior, está além daquilo que você pode receber do abençoador. Josué e Caleb entenderam isso. Uma outra característica fundamental e extraordinária desses jovens, a Bíblia fala em Números 14, verso 24: mas o meu servo Caleb tem um espírito diferente, e sempre tem sido fiel a mim. Por isso eu farei com que ele entre na terra que espionou, e os seus descendentes vão possuir aquela terra. Ei, será que nós temos um espírito diferente? Será que em nós está o Espírito de Deus que se move e se manifesta totalmente contrário ao que o mundo tem visto e vivido? Ei, querido, moças, rapazes, jovens, irmãos e irmãs, aonde você está, você precisa salgar aquele lugar. Você está me ouvindo? Diga aleluia. Aonde você trabalha, aonde você congrega, aonde você faz uma célula, onde você faz uma reunião, aonde você tem a sua família, você precisa dar sabor para aquele lugar. Você precisa ir na contramão de um sistema ou de uma realidade religiosa. É preciso romper, é preciso romper, é preciso ser diferente e fazer a diferença. Josué e Caleb eram diferentes. A Bíblia fala que esse texto está voltado a Caleb, mas Caleb e Josué andavam juntos. Quem tem amigos aqui? Quem está aqui nessa noite tem amigos? Amigos verdadeiros estão aqui neste culto? Tem mesmo, irmão? Será que não é inimigo, não? Quem tem amigos aí do seu lado? Aleluia! Tem amigas verdadeiras aí? A Bíblia fala que existem amigos mais chegados que irmãos. A maior prova de amor de um amigo verdadeiro é quando ele te confronta. É quando ele fala a verdade, não para te ferir, mas fala a verdade em amor. Quando você chega para ele, eu estou com a namorada aí, fala, está errado. Não, porque eu estou pensando em sair da igreja, está errado. Você precisa orar mais, se converter, buscar mais a Deus. Não, porque eu estou chateado com algumas coisas. Ei, não deixa a raiz de amargura não, vamos orar. Não é aquelas pessoas, cuidado com pessoas que ficam te bajulando. Cuidado com pessoas que só falam aquilo que você quer ouvir. Cuidado com pessoas que ficam ali te melando, e tudo que você fala, ela fala amém, amém. Eu amo as pessoas que me confrontam, que me questionam. Pastor, por que esse projeto? Por que esse trabalho? Para que isso? Eu amo. Porque é a chance de nós alinharmos a visão, o coração, e não temos pessoas fingindo ser e não é. Para que Deus realize o seu propósito, nós precisamos estar numa só visão. Diga aleluia. Precisamos. E bajuladores não vão nos ajudar, não vão nos impulsionar para o propósito de Deus. A Bíblia fala que eles estavam alinhados e havia um espírito diferente.
era diferente. Aleluia. A minha oração é que nos próximos dias, após essa conferência, você não saia daqui, concluímos, né? Eu me apresentei para Jesus, nós louvamos, o que é maravilhoso, foi uma bênção. Não, você saia daqui hoje, eu prefiro que muitos de vocês saiam daqui hoje, talvez nem tanto glorificando, mas pensando: meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, me ajude, meu Deus, tem misericórdia. Refletindo, nós precisamos ser diferentes, irmãos. Existe uma geração que está com fome de Deus. Não pense que aquele seu amigo doidão, jovem, que usa droga, ou maluco, que você acha que é maluco, que ele faz aquilo porque ele quer fazer, que ele vive na vida louca porque ele quer viver. Não pense que uma família, um casamento que está passando uma crise, é porque eles amaram aquela situação. Não, existe alguém ali que está precisando de uma unção diferente, que precisa de alguém que seja diferente, que se manifeste, se mova diferente. A Bíblia fala que existem uma passagem que dois discípulos, estavam indo contrário ao propósito de Deus, e o próprio Jesus foi visitá-los. Não tem desculpa para mim e você visitar e sermos diferentes e agirmos debaixo da unção de Deus. O próprio Jesus visitou os seus discípulos e foi atrás deles após a sua ressurreição. E a Bíblia fala que esses dois discípulos estavam caminhando fora, contrário ao propósito de Deus. De repente Jesus aparece no caminho com ele, e o texto é conhecido como o caminho de Emaús. E lá o Senhor fala para eles, e no final da conversa, os olhos deles se abrem, e eles falam: olha, era o Senhor. Não parecia que enquanto ele falava, o nosso coração queimava. Esses são os dias que nós estamos precisando de homens, jovens, mulheres, que quando falam, o coração do ouvinte queima pela presença, por mais de Deus, por receber a glória de Deus. Mas por quê? Precisamos estar alinhados à vontade de Deus. Se você abre a sua Bíblia para pregar e não faz o coração das pessoas queimarem, nós temos que rever o evangelho que nós pregamos. Nós temos que rever a palavra que nós estamos pregando, porque o evangelho é poder de Deus para a transformação de toda vida. Diga aleluia. Precisamos alinhar a nossa visão, o nosso propósito. Ele era destemido, ele tinha uma postura diferente. Quantas pessoas que não conseguem agir debaixo desta unção? Os anos passaram, o sonho de entrar numa terra, o sonho de possuir aquilo que Deus havia prometido, era tão grande, que nada tirou deles a determinação, a oração, a visão. Sabe, eu esperei 9 anos para ter meu primeiro filho. Eu esperei 4 anos para formar na faculdade. Eu esperei toda a minha juventude, como todos os jovens, para tirar a habilitação de motorista. A gente espera, muitas coisas na nossa vida nós esperamos. Josué e Caleb esperaram toda a sua juventude, esperaram até quase que envelhecer, mas o seu espírito continuava vibrante e numa grande expectativa, na mesma visão. Sabe o que é gostoso? Quando você passa 20 anos, por exemplo, sem vir numa cidade, e chega aqui e encontra muitos jovens que, apesar das batalhas, das lutas, continuam caminhando com Jesus. Mas tem muitos problemas, defeitos aí. Quem não tem defeitos? O gostoso é saber que, apesar de toda a jornada, nada nos tirou da presença de Deus. E isso precisa continuar, mas de uma forma muito mais profunda. É preciso ter um espírito diferente. Eu quero que você olhe para o seu vizinho e fale assim para ele: em você, fala para ele, está o Espírito de Deus. Fala para ele: você é diferente. Aleluia. Diga glória a Deus. Uma outra característica, e aqui eu estou finalizando. Josué e Caleb, por este sonho, por esta visão,